pensou em aproveitar 100% do seu imóvel, pagando apenas 20%? Não perca esta oportunidade! A Avenida é a primeira construtora de multipropriedade da Baixada Santista, com cotas imobiliárias a partir de R$ 97 mil, com 8 ou 12 semanas de uso por ano. O apartamento é mobiliado, decorado e equipado com mais de 30 itens de lazer. Além disso, é próximo à praia. Venha nos visitar e garanta uma cerveja e uma porção de camarão por nossa conta. Entre em contato pelo WhatsApp 11 9 8258 4067. Eu quero ver seu corpo balançar. Vem mexer. Eu quero ver você subir e descer. Fala, meu amigo Hugo, mais um episódio. E falando de amigo, amizade, poxa, parceiro, te conheço já há tantos anos, estamos juntos nessa batalha aí. E mais uma vez falar de dança, hein, Hugo? Ah, que coisa mais gostosa. E o mais interessante, você falou sobre amizade e, querendo ou não, foi a dança que nos uniu, né? Essa amizade forte que nós temos. E hoje estamos aqui, já tem mais de 10 anos, né, Wendson? De amizade? É. Nossa, eu falei bem mineiro agora. E é isso, e hoje tem um episódio que também, através da dança, se tornou minha amiga, parceira também. Nós temos vários trabalhos juntos, damos aulas juntos. Você sabe de quem que eu tô falando, senhor Wenderson? Só pode ser da Fabi Chagas. Yes, I do. Fabi. Gente, aproveitando, vou mandar um abraço pra galera da Lick Idiomas, né, que eu tô fazendo essa aula de inglês. Então, fica esse um forte abraço. Vai lá, Wenderson. Ele quase falou inglês, mas ele tá se contendo, viu, gente? Que às vezes eu confundo. O segundo idioma do Hugo é o inglês, né? Então, vamos para a nossa convidada, Fabi Chagas. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Ela é muito meiga. Muito, Ai, gente. Eu adoro Fabi Chagas. Só que não. Só que não, eu sei, só que não. Pois é, Chagas. Então, assim, a gente já sabe que... Não, eu sei. Agora nós vamos falar pro nosso público. Dos trabalhos, de como que a Chagas é no dia a dia. Quem é a Fabi Chagas, né? Quem é a Fabi Chagas? Nossa, que pergunta, hein, Gente, que isso. profundo. Eu sou Nossa. desses, eu sou desses. Bom, é difícil falar de si, né? Mas, vamos lá. Acho que eu sou uma pessoa que gosta muito do movimento. Estou sempre em movimento, seja ele qual for, assim. E a dança, ela viabiliza isso. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. E o que me deixa sempre em busca de algo novo. E o que me busca fazer algo novo é me movimentar, né? Então, tipo assim, o movimento, ele me define, eu acho. Bacana. Ai, que bonito. Achei lindo. Ai, muito Gente, desculpa. fofinha. Gente, tem como trazer uns lenços aí? Lencinho. Mas assim, pra Fabi, tá? Não pro Hugo, jamais. Jamais. Olha, tem uma história que... Eu e o Hugo, a gente... Bom, como nós começamos o nosso diálogo, a gente já se conhece há anos. E uma das coisas, assim, que o Hugo teve a alegria... Isso é um spoiler... É spoiler, é um dado dos bastidores, eu vou dizer assim, melhor assim dizer. Boa. O Hugo, ele falou assim, Wenderson, eu estou começando a conviver com a Fabi Chagas. E a gente lá de Minas Gerais já conhece seu trabalho há bastante tempo. É verdade, é verdade. Eu já contei. E assim, e a gente era uma referência admirável, né? E o Hugo teve a felicidade de estreitar os laços e de uma pessoa que era tão distante para nós, quando nós morávamos lá em Minas Gerais, Betim, Minas Gerais, e teve a alegria de desenvolver esse trabalho. Bom, melhor do que eu contar essa história, gente. Daqui a pouco eu já falei isso pra Fabi, mas vai ser legal falar dessa história, de quando eu aproximei da Fabi, porque de primeiro momento até falo, eu sou, né, mas eu era muito fã dela, mas eu vou contar essa história, espera até o final, no finalzinho a gente fala sobre essa história de como eu cheguei próximo da Fabi, como que hoje a gente faz esse trabalho juntos. Tá bom? Fica até o final. E antes disso, né, já se inscreve. Se você que chegou agora, se inscreve, dá aquela curtida. Adoro essa parte. E é isso, compartilha. E se você conhece a Fabi Chagas, comenta aí. Né? Talvez você que está assistindo aí conhece ela, então faz um comentário.
Mas então, Fabi, mas como que você começou na dança? Agora fala da sua parte profissional, né? Você é formada em dança, me conta. Sim, eu sou formada em dança. E sim, tem faculdade de dança, existe. Porque as Isso é pessoas legal falam, falar. nossa, tem faculdade de dança? Sim, tem faculdade de dança. Não pelo viés das danças de salão. Tem um viés de pesquisa contemporânea, clássico. Algumas têm umas vertentes que pegam um pouquinho da dança de salão, mas normalmente não. E aí, depois de, acho que, quase 15 anos de dança, eu decidi fazer a faculdade de dança. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, porque tinha muita coisa que eu acreditava, mas eu não sabia nomear. E aí, quando você estuda, você tem um embasamento, aí isso pode ficar mais forte, né? E edifica melhor os seus pensamentos e tal. E aí foi o que aconteceu, assim, um pouquinho comigo. Eu tinha um instinto, mas a faculdade, ela me deixou mais... Se eu já tinha certeza antes, aí eu tenho muito mais agora. Legal, É muito legal. É o acesso à parte teórica, né? E assim... Começa a ter referências também, né? Porque às vezes, existe assim, no meio da dança, e vou falar da questão de professores, existe o professor de direito, eu sempre falo isso, e existe o professor de fato. E normalmente os professores das danças, eu vou falar até assim de forma geral, não só das danças de salão, normalmente o professor de fato é aquele que tem talento, começa a dançar, aí tipo parece alguém da família e fala assim, me ensina esse passinho, nossa, você dança tão bem, me ensina esse passinho, a pessoa vai e ensina, aí já começa a vir esse instinto de professor, opa, que legal, aí já abre um grupo e tal, aí a pessoa continua dando essa aula e ele é um professor de dança de fato. E normalmente acontece isso de forma instintiva, né? Porque você vai tendo essa experiência e começa a dar aula. E tem um professor de direito, que é isso que a Fabi falou, que realmente existe a faculdade de dança, né? E aí você começa a ter, fazer essa graduação, aí você tem um papel como professor, né? Ou como dançarino, então você se torna um professor de direito. Mas os dois estão certo. A Fabi é uma professora de fato e de direito, né? Ai, como que ela é linda. Ai, que chique! Siga para mais dicas, Fabi _Chagas. É isso. Ai, gente. Aproveita, qual que é o seu Instagram? Fabi _Chagas. Ai, que massa. Muito fácil de lembrar. Então tem essa coisa que é legal. E aí, normalmente, quando você faz a graduação, você começa a entender mais a teoria, igual o Edson falou, né? E aí vai melhorando. Eu acho que uma coisa ajuda a outra. Não que um é melhor que o outro. Eu acho que é uma questão de somar, né? Sim. Então é interessante isso. Eu queria também entender, e se você puder resgatar a memória, de como que começou mesmo. Porque vários convidados falam, que foi assim. Teve uma convidada que me chamou muita atenção. Que ela disse assim, olha, se você não viu esse episódio, veja, é do pessoal do IDM. É a Rai, se eu não me engano o nome dela. Ela falou assim, eu ficava na minha garagem, dançando sozinha. Aí dali que deu o despertar na dança dela. Exato. Então, você dançava nessa garagem sozinha lá? Não, eu não gostava muito de dançar assim. Nossa, tipo assim, ó, a minha família toda dança. Meus tios dançam, e aí tem aqueles churrascos de família que aí fica dançando e tal. Tem até um tio que a gente brinca que ele vai lá pro Carinhoso toda semana. Carinhoso, o que é o Carinhoso? Carinhoso é tipo um baile de terceira idade. E aí ele dá uns perdidos, tomara que ninguém da minha família assista isso. Já foi. Olha. Esse tio é da Esse corte aí é bom, hein? Esse corte é bom, hein? Escute, enfim. Então, aí ele ia nos bailinhos e tal. E o meu irmão, ele dança. E na época, ele dançava axé, que tava muito na moda axé, nos anos 90, assim. E ele me levava escondido. Ele era daqueles grupos de axé e ele me levava escondido. E aí eu sempre estive acompanhando esse universo da dança e tal. Porém, dançava, gostava, sim, mas tipo, ok, legal. Só que ele começou a fazer aula de dança de salão. Ele fazia faculdade de educação física, lá ele conheceu o Fábio Reis, que é do forró. Ah, que legal. E o Jota. Sim. O J Júnior. O J Júnior. Olha, vamos falar do J Júnior, né? J. Júnior. Olha, estamos esperando você também aqui. Seria legal mesmo. O Ó. Jota é legal que é do mundo do forró, grande dançarino também, de dança, todas as danças a Participou dois, do né? Dança dos Já Famosos, participou de que o Dança dos Hugo Famosos. também já Ai, participou. para de falar de mim, eu fico tão sem graça. Então não vou falar mais do Hugo, vou falar só da Chagas agora. E também o Jota é DJ, né? Então é legal. Vai ser Sim, uma ele conversa tem. bacana por esse Perfeito. mundo aí. E aí apresentou a dança de salão pro meu irmão. E aí meu irmão conheceu essas pessoas.
E aí, enfim, na época tinha muito bolsista. Eu acho que hoje tem, mas é um perfil diferente. Na época, era quem realmente estava querendo fazer uma formação mesmo, ter uma formação, acreditava que era como se fosse uma faculdade. E aí, meu irmão queria se especializar porque ele já estava fazendo educação física. E aí, na época, por incrível que pareça, pasmem, né, não tinha mulher. Faltava mulheres. E aí... Nas equipes, nas né? equipes de bolsistas. Aí trata-se o seguinte... É interessante, né? Não, só pra gente Pois dar o é. recado e pra facilitar o entendimento e o contexto. Tem as academias de dança de salão e para as aulas funcionarem, as pessoas ganhavam bolsa e assim para completar, Pra formar os pares. para formar os pares. Então, esse era o contexto. Então, eu nem sabia disso, porque Pois é. na nossa realidade era bem diferente, né, Hugo? É, e teve um período que precisava de mulheres. E eu tinha 15 anos. Então eu não podia entrar. Que faz pouco tempo, viu, gente? Ai, gente, foi tipo semana passada. Semana passada é ótimo. É isso mesmo. Então, Ai. você tá, semana passada, então hoje você tá com o quê? 30 e... Ai, tô Que engraçadinho. ridículo, né? muito Essa ridículo. piada. Eu amo. Enfim, Eu gostei. e aí, Adorei essa piada sua, Hugo. muito boa. Nossa, muito né? criativa. Vou te seguir no seu Instagram, hein? Falando nisso, meu Instagram é @HugoFratDança. O meu é o Andy.cordeiro. Faz o seu, vai. Fabi_Chagas. Isso, Ai, Chagas. chique demais. Enfim, aí eu fui, não me aceitaram de primeira. Só que eu fui meio assim, tipo, não queria ir. Meu irmão me obrigou a ir. E eu jogava handball na época. Ai, gente, eu já joguei futebol de campo. Já joguei handball. E... Xadrez também. Xadrez não, porque é muito intelecto. Ai, não deu, não rolou. Meu intelecto eu uso pra outras coisas. Aí, não me aceitaram de primeira. E aí eu falei, putz, ainda bem. Não tô afim. Que chato isso, muito cafona, muito velho. E aí, só que meu irmão ficava me esperando depois do treino pra eu ir. Ele falava, não, você precisa ir, eles precisam te aceitar porque eu quero manter minha bolsa. Você lembra o nome da academia que foi de dança? Lembro. Vai pode falar? Não sei. Fazer o merchan? Claro. Estou com medo agora. Jaime Arocha Casa Verde, que é a atual Interacto. Olha que legal. Só aproveitando que você falou a palavra merchan, você que tem vontade de divulgar aqui a sua marca, entre em contato com a gente, tá aqui na descrição, você pode falar com a Angélica, né, que é a produtora comercial. Sim, Ou perfeitamente. você que quer vir aqui para divulgar a sua marca, converse com a Olha, gente. não perca a oportunidade, Hugo. É fazer a coisa acontecer. Vem com a gente, que tá lindo, tá gostoso a cada dia. A cada episódio, gente, só alegria. Vem com a gente que, ó, nós vamos brilhar juntos. Isso aí, só vem. Já não lembro mais. Era Jaime Arocha. Jaime Arocha, o nome Cidade, da escola. Cidade Verde, Tá Casa vendo? A gente Verde. Casa repete o Verde. merchan. É. Escola, Jaime Arocha, Casa Verde, Verde. Verde. Assim vai. Verde, Interacto. Ah, E aí, comecei a fazer aulas lá, só que fazia sempre, tipo, muito mal-humorada, não tava afim, achava o ó. Então, e aí eu me vi, assim, dançando muito mal. Vi as meninas que haviam entrado comigo muito bem, assim, pela minha perspectiva. olha, adorei essa palavra. E daí eu decidi que a partir daquele dia eu ia fazer aula, ia levar a sério as aulas. Ah, sim. E aí eu comecei a levar a sério. Mas assim, eu era bem ruim mesmo. Eu era muito tímida, eu ainda sou. Mas hoje eu tô bem melhor, né? Porque tem que Tá até melhorar, aqui no né, podcast, gente? Eu tô né? até aqui. Mas eu tenho muita dificuldade, assim, de, tipo, ser uma pessoa muito desenvolta. E aí eu chegava nas aulas com o cabelo bem comprido, jogado na frente, camisetão, porque eu vinha também direto do treino. E aí, tipo, eu não chamava muita atenção. Treino de handball. De handball. E aí eu não chamava muita atenção porque eu parecia um mulambinho. Nossa, quem é esse indigente que entrou aqui quem na que aula? é isso, gente? Deixa eu ver se o Jaime Arocha tá Vamos aceitando qualquer retirar coisa essa aqui. pessoa? É muito engraçado essa questão da admiração. Eu tô olhando aqui a Fabi, ela falando dessa questão da timidez como pessoa, e aí entra até o lado artístico da pessoa, porque quando a Fabi tá em cena, gente, é muito grande, né? Você olha ela no palco, você olha ela dançando, até né, no social e tudo, você olha e você fala assim, caramba. Só que eu tenho uma história muito engraçada disso, é que eu fiz muito espetáculo com o Clube Latino, né? Clube Latino era uma companhia de dança. Primeiro era companhia de dança, sim. depois Que virou virou escola de dança / companhia. Uhum. E aí, a gente fez um espetáculo, era um mosaico, e tinha uma foto minha no banner, né? E aí teve uma pessoa que subiu, eu tava ensaiando, e aí uma pessoa subiu lá no Clube Latino, na escola, viu o banner e falou assim,
eu vi essa menina, ela dança muito bem. Eu falei, sou eu. Prazer. Ela falou assim, não é. Por conta do penteado, era isso? Ela falou assim, não, você é muito pequena, ela é alta, ela é bonita. Aí eu falei, Caramba, não, ela é sou bonita, eu. foi foda. Ela é bonita. Eu falei, não, sou eu. Eu tô ensaiando, né? Ah, Então, mas é diferente. é, A porque atitude o no palco. palco é uma coisa. É igual quando a gente acaba de fazer uma academia, você tá morto, né? E horas de ensaio a Mas fio. O que eu falo que assim, que às vezes você vê uma pessoa, vamos dizer, natural ali, você vê, opa, essa pessoa é artista, essa pessoa é assim, assado. E aí, igual a Fabi falando, e sou tímido, e realmente eu conheço ela pessoalmente, assim, ela é mais na dela e tal. E aí, quando você vê ela, é muito assim, é muito, muito além. Igual, acho que essa história que você contou agora faz muito sentido porque eu tô próximo. Porque é engraçado. Hoje, claro, você já é mais, tem mais atitude. Mas eu imaginei a forma que você tava falando, eu fiquei, gente, mas pior que faz sentido. Porque quando você tá no palco, é muito discrepante, é muito E massa. aí eu era muito tímida. E aí o palco era o meu momento de jogar energia pra fora. Ai, que legal. Então tá era- vendo os benefícios da dança, Tá gente? Isso é vendo, importante. gente? E é por isso que a dança é movimento, né? Exato. Porque era como eu conseguia me expressar. Como eu tinha dificuldade com as palavras, então quando eu dançava era a hora que eu tinha pra externar. Se eu tava muito triste, eu tava muito feliz, se eu tava, sei lá, o quê, eu colocava pra fora. Ai, O muito corpo fofinho. fala, né, Hugo? O corpo, ela às vezes não chega num lugar nenhum, ela só movimenta. Nossa, Chagas, entendi tudo que você tá falando. Mas isso é muito legal. Você que ainda não faz aula de dança, procure uma escola, porque o que a Fabi falou é muito interessante. Por exemplo, conseguir externar. Se você tá triste, você vai jogar isso pra fora. Se você tá muito alegre, você vai jogar. Se tá com raiva, é o momento de você jogar com o corpo. Então acho que vale muito a pena. A dança é muito mais além do só lazer, só diversão. Não, vai muito além. Esses benefícios eu acho que é sensacional. É bacana ver uma pessoa como a Fabi Chagas falar sobre isso, né? Que a gente vê E de você forma- vê a superação, Hugo, em relação à timidez. Exato. Que esse recado, que assim, você só tá falando um pouco da sua experiência, da tua vida, mas tem uma carga tão importante que garanto que tem muitas pessoas que acompanham esse bate-papo que a gente leva aqui, que é muito tímido, que tal. Então a dica de ir a uma escola de dança significa o seguinte, você se abrir pro mundo. É o Exato, primeiro passo que conhecer- você deu conhecer já pra você pessoas. poder se abrir, assim. Então você Exato. tinha aquele cabelo do aproveitando, chamado, gente, né? você que dança, mas escutou isso, manda pra uma pessoa que não dança, sabe? Pra ela Olha. ver esse recado, né? Pra ela falar assim, poxa, é mesmo, eu vou procurar essa escola de dança. Pois é. Quando ela falou assim, eu lembrei do filme O Chamado, que tinha uma moça que Ai, escondia o beleza. cabelo assim. Era quase isso? Gente, real. Mas é bem comum a gente ver no dia a dia as pessoas que, por exemplo, usam uma roupa mais larga ou coloca alguma coisa assim em relação ao rosto, assim, já se esconde. Com a experiência de muitas aulas, né, há anos brincando de dando aula, né, uma brincadeira muito séria, bem dizer que a gente vira quase que terapeutas, entre aspas, porque a gente já tem um tato diferente na hora de tocar na pessoa, ou às vezes nem tocar, de falar, olha, faça isso, experimenta isso e tal. Como que você lida com os tímidos? Você tem muita facilidade? Assim, olha, vem pro meu mundo que eu superei um pouco da timidez e você também pode superar. Eu penso muito que eu não gostaria de fazer com outra pessoa o que fizeram comigo. O que eles Porque fizeram eu com já seu sofri menino? muito preconceito. Porque, por exemplo, vamos lá, aí é um negócio mais a fundo, né? Por favor. Quando eu comecei a dançar, né, que eu tinha o cabelo lá do chamado e tudo mais, e usava roupa larga, então antigamente se falava mais sobre isso, que a gente tinha que usar mais saia e vestidos e salto. E eu não tava nessa fase, eu tinha 15 anos e eu tava numa fase, tipo, tô me descobrindo ainda. E eu tava muito na fase dos esportes e tal. E aí rolou essa coisa do tipo, tem que tentar passar uma maquiagem e vestir isso e vestir aquilo. E aí, quando eu comecei a assumir isso, de que eu iria usar uma saia, que eu iria usar um vestido, que eu iria usar um decote, alguma coisa, aí eu sofri os preconceitos do tipo, mas que absurdo, tá demais isso. E aí na minha cabeça ficava, não entendi. Era pra fazer ou não era pra fazer? Gente, é confuso, né? É confuso. E como eu tava naquela fase de me descobrir, então, obviamente, tinha coisas que eram em excesso e outras que não, porque eu ainda não me comunicava muito bem verbalmente.
Então, eu me expressava pelo corpo. Então, quando eu me expressava, era muito. E aí, tem até uma coisa muito bizarra, assim, engraçada, que o meu professor, eu auxiliava muito em aulas particulares. E o meu professor falava assim, dança olhando no olho. Então, eu dançava assim. Olhando Era de muito, verdade. muito fixo, né? Que dava até medo. Nossa, que olhar de psicopata. Mas eles saíram apaixonados, porque eu ganhava várias... Ai, Eu ganhava, Chagas. eu ganhava bichinho na época, ganhava umas coisinhas, sabe? Entendi. Só que eu não tinha maldade, entendeu? Sim, porque eu sim. tava seguindo o que meu professor falava. Ok. Então as pessoas, elas queriam que eu tivesse uma postura pela qual eu não sabia que postura que era essa. E aí eu já tinha o corpo de mulher e tudo mais, então eu tinha que ter uma postura do tipo mulherão, que não era tímida, que era muito bem resolvida, só que eu ainda era uma menina. E tímida, né? E tímida, além de tinha tudo, que mostrar tímida. que não era, mas era tímida. Então, quando eu penso assim que alguém está chegando na minha aula e ela tem questões que eu não sei quais são, porque o estereótipo tá ali fora, né? Aonde a gente olha, tá. Eu tento descolar disso. E aí tentar tratar aquela pessoa como uma pessoa que eu estou conhecendo, independente dos meus preconceitos já existentes. E aí eu vou conversando com a pessoa. Eu me considero uma pessoa super paciente. Talvez no meu dia a dia eu não tenha muita paciência, mas quando eu estou lidando com outras pessoas, eu tenho muita paciência. Porque não tiveram muita comigo, assim. Então eu tento ter esse tato, assim, esse cuidado de lidar com outra pessoa, das questões da outra pessoa. Tipo, você falou assim, a gente é meio um terapeuta. Eu tive uma aluna, devia ter uns 16, 17 anos, que ela começou a tremer na aula e ela falou assim, posso te dar um abraço? Eu falei, sim. Aí ela me abraçou, ela falou assim, é que eu tenho síndrome do pânico e você me deixa muito bem. Olha que gostoso. Só que eu tinha 17 anos, então tem uma carga aí pesada também, né? Do tipo, como que eu lido com isso? Então, a gente, professor de dança, Sim. tem que ter uma responsabilidade muito grande, assim, de lidar com outras pessoas, porque a gente vai estar lidando com sentimentos que talvez a pessoa nem saiba que ela tem. Que aflora ela em coisas legais, em coisas não tão legais assim. Então eu tenho muito cuidado, Isso é muito carinho, interessante. respeito. Deixa eu só falar que eu falei que gostoso, só pra dizer assim, gostoso que a pessoa percebeu o bem em você. Ah, sim, É, sim. É isso que eu disse, nossa, que gostoso. Mas por outro lado, a tamanha responsabilidade, né? Sim. Interessante. E é legal ter essa percepção, porque a Fabi falou muito bem que, assim, eu sou da mesma geração da Fabi, que é o seguinte, nós viemos num processo que era assim, não, para ser da dança de salão, um homem tem que ser assim, tem que estar assim, a roupa tem que ser assim. E eu acho que para as mulheres foi mais ainda puxado nessa questão, a roupa é assim, essa roupa é assado. E agora ver a Fabi com esse olhar como professora de tipo, não, deixa eu ver como é que é a história dessa pessoa, para entender, né? Entender primeiro a pessoa, para depois, né, vai por esse caminho, talvez esse caminho, não que é assim, né? Igual a gente fala muito nas aulas, né, Fabi, que cada corpo é um corpo. Então, fazendo essa analogia com pessoa também, entender essa coisa do autoconhecimento, né? Trabalhar a autoestima. Então, isso é muito interessante, essa percepção que você tem. Muito massa. E como que funciona isso aí, Fabi, esse trabalho que você faz com autoestima, autoconhecimento? Você é expert nisso, né? Vai. Não queria, sim, né? Então, eu passei por todo esse processo e aí eu fiquei muito conhecida, assim, as meninas gostavam muito do jeito que eu dançava. Então, tipo assim, ou me amavam ou me odiavam. Depois chegou uma fase que a maioria amava e a maioria queria fazer igual. E aí, eu nunca gostei muito de dar aula, na verdade. Eu tive esse insight, assim, depois de alguns anos. Eu dancei muito quanto eu quis dançar e Você só acha que a depois... expressão competitiva a carga competitiva era uma coisa que causava admiração também e um pouquinho de Pode rejeição. ser. Você acha que era isso? Pode ser também, mas eu acho que tem muito, assim, essa questão do estereótipo, do que você deve ser e o que você não deve ser. Eu acho que isso tá enraizado ainda na nossa sociedade e no nosso meio. Então, putz, eu admiro muito aquela mulher. Nossa, que mulherão, que maravilhosa, que atitude. Mas, ao mesmo tempo, aquilo me deixa insegura. Então, se me deixa insegura, eu vou me afastar. Ou eu vou... Não gosto. Tem alguma coisa que eu não gosto. Natural. Ao invés de você, tipo, conhecer. Conhecer a pessoa, né? Entendeu? E saber o que é que tá rolando e tal. É claro que é isso que eu falei, assim, né? Tipo, passei por alguns processos e fui refinando toda essa energia que exalava e tudo. Gente, eu também não era aquela pessoa que ficava
desesperadamente louca. Não era isso, calma. Mas era muita energia, de fato. E aí, enfim, assim, eu acho que os estereótipos, eles estão muito enraizados na gente, né? E aí, eu acho que isso é difícil da gente separar, mas a gente tem que estar sempre em movimento, por isso que eu gosto de movimento, sempre em movimento para tentar descolar disso, para ter esse primeiro momento, para você criar, tentar descolar dos preconceitos, para você chegar no autoconhecimento, porque senão você não consegue chegar nesse lugar, porque você já tá cheio de preconceitos. Então, por exemplo, um exercício bem bobo assim, mas muito potente que eu faço. Eu tô na minha aula e eu eu trabalho mais com as mulheres, né? E aí, essa coisa de as meninas me amarem ou me odiarem, elas queriam fazer aula comigo e acabei dando aula pra elas. E aí eu desenvolvi uma técnica que era só minha na época, porque Inovadora, sim. Hein, gente? Não sei se era só minha, mas eu nunca tinha visto ninguém fazer e não deve ser só minha, né? Enfim. E aí que é muito potente, que era, eu passava um creme na mão delas e pedia pra elas passarem o creme na mão. E aí eu pedia pra elas levantarem o braço e descer o braço e levantar e sentir o creme na mão e tal. De repente, elas já estavam desenvolvendo e aquilo já era dança. Sem eu ter que falar, olha, faz assim, faz assado, seu dedo, pega a caixinha. Não que seja errado, mas aí eu ia pra um outro viés. Outro caminho, né? Isso. Aí já vem, né, o autoconhecimento, que ela ia se conhecendo. Isso, que ela ia se percebendo. Se percebendo. E depois, algumas vezes a gente estava de frente pro espelho e elas gostavam do que viam. Então elas falavam, putz, não tem aquilo que eu imaginei que seria, sabe? Tipo, uma coisa avassaladora. Não, era muito sutil a transformação no corpo dela. Porque é diferente E olhar por ela mesma, né? Isso. Não era você impondo, Exatamente. que é o que você está querendo dizer. Ó, se eu impor, é eu impondo o outro. Isso. E você dava o creminho, toma o creminho e se Você- descobre. É o seu E se processo. descobre. E aí tem algumas legal. mulheres, algumas pessoas que tem isso mais aflorado e tem outras que demoram um pouquinho mais, mas acaba no seu processo desenvolvendo. Isso que é interessante. E já teve Isso. casos assim de passar o creminho, a mulher aproveitar, passar aqui no cotovelo assim também. Mas eu peço pra elas passarem. Mas Eu peço. sensacional. Porque, e é interessante, porque normalmente as frustrações para as pessoas que procuram fazer aula de dança é aquela aula que a pessoa fala isso que o Enzo acabou de falar, de tipo assim, não, tem que reproduzir o que eu tô fazendo. Aí a pessoa vê, por exemplo, igual o caso da Fabi, né, que dança muito bem. Aí ela tenta fazer e não fica parecido, né, não fica, sei lá, se sente feia fazendo. Aí a pessoa fica frustrada de tipo assim, não nasci pra dançar, não tem jeito pra dançar. Porque ela tá tentando copiar o outro corpo, Sim. né? Mas a partir do momento desse formato que você fez, eu também nunca tinha visto essa história do creme. E eu achei sensacional. A primeira vez que você comentou Gente, isso me comigo... contratem. Gente. Ela vai levar o coisa. creminho, já tem a vantagem. Você não vai ter nem o gasto do creme. E é Victoria's Secret. Carol. Meu Deus! Você vai passar e ainda sentir cheiro. Nossa. Ó, a dança aqui. A dança do creminho cheiroso. Mas assim, e aí é um formato muito interessante que a pessoa, ela vai entendendo o próprio corpo, né? A Que partir aí do é próprio sensacional. E automaticamente já trabalha essa inclusão, né? Que a pessoa vai entendendo, vai querer entrar na dança, vai conhecendo pessoas e vai crescendo. Né? É muito ingrato também a pessoa se comparar, né? Porque, tipo assim, ó, Exato. foi o que eu falei pra vocês. Eu já joguei futebol. Depois eu joguei handball. Depois eu fui fazer dança de salão. Eu fiz circo. Eu faço crossfit, academia, levantamento de peso, eu nado, eu faço um monte de coisa. Então, assim, tem muita coisa que eu faço muita consciência corporal. Fiz a faculdade de dança, contemporâneo, balé. Então, tipo assim... É natural que você seja muito boa no que você faz, Não, né? gente, olha... Vocês estão achando, criando uma expectativa que eu sou excepcional. Não, eu não sei, eu sou normal. Só danço bem normal. Mas, assim, eu tenho uma consciência diferente de uma pessoa que nunca decidiu, nem- que decidiu Nunca fazer aula fez de dança nada, agora. nunca nem praticou esporte, Não nunca tem nada. como se comparar. Não dá, é complicado. muito. Quando ela falou do creminho, eu lembro de situações que eu... Gostou não do sei se creminho? gostar do creminho. Ai, eu amei o creminho. Eu levo pra vida, né? Não, eu vou fazer isso. Faça Só não sei isso. se pode ser uma marca mais baratinha, que eu não tenho, é muito... Monange, Nunca pode ser. mais o Edson vai passar o creme assim, né? Tipo assim. Gente, o Edson Tô com agora- pressa. Como que é? Aprendi com a Chagas. Aprendi com a Chagas. Marcas que querem fazer o merchan do creminho, ó, vem com a Boa! gente. Nossa! Nossa, Ai, sou muito Chagas, boa. você é muito sagaz, boa. velho. Aí, olha só. Pra você ver, um gesto simples, tranquilo.
talvez o prestar atenção no corpo. Fica esse recado. O que eu acho engraçado é assim, igual agora eu comecei com uma turma lá no Vila Mariana, é uma associação chamada NABEM, ou NABEM, a pronúncia, não sei. Ok. Aí eu falava assim, gente, vamos fazer o seguinte, vamos só caminhar. Aí o pessoal caminha muito estranho. Achei que você ia falar que Começa a caminhar tipo, assim. passar creme. Não. Achei que você ia fazer Eu essa. sou muito original. Aí, vamos caminhar. Aí o pessoal caminha assim, eu falei, aí eu falo assim, gente, sabe, caminhar normal? Andar, sabe? Tipo, Sabe andar. andar, sabe? Anda. Só que mesmo assim, é como que o contexto, né? A pessoa tá se descobrindo fora do simples caminhar. E é igual o creme, realmente. Tem boas chances na hora de eu chegar em casa, eu não vou mais passar o creme rapidão assim. O cotovelo tá até um pouco branco. Eu vou passar com mais Anderson, carinho aqui. Mas a aula da Fabi, já pensou em fazer a aula da Fabi? Já. Parei isso. Mas isso é A minha muito hora legal. aula é... Você é Sou muito maqueteira. maqueteira. Ela não tem tá. limites. Mas é interessante essa questão da aula, né? Porque muitas pessoas às vezes vai fazer aula de dança e ela trava o corpo, né? Aí entra esse simples exercício que o Enzo falou, vamos caminhar, mas por ela estar na sala de aula, né? dança. De dança, ela, ai meu Deus, tem que andar agora. Andar, como é que Parece um anda? robozinho. E na verdade é isso. Dançar é nada mais, nada menos que uma caminhada, só que com floreios. Entendeu? Então, bem resumido, né? E com bastante consciência. Mas qual outra coisa que você percebeu, que você falou do creminho? Achei fantástica a história do creminho. Mas outra, sei lá, que seja um método, o despertar que você conseguiu presenciar. Porque muita coisa acontece, né? Um simples creme pode mudar uma vida, né? Um gesto com creme. Isso. Qual outro gesto que você, sei lá... Tem uma outra aula que eu acho sensacional. Ah, eu já Aí até você sei tá qual é. no fofoquito, Nossa, hein? eu gosto. Tem uma aula que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho por ela, que eu desenvolvi na faculdade junto com um amigo meu, que é o João. E que é com conduíte. Sabe o que é o conduíte? Uai, é aquele Sei. negocinho elétrico? Amarelo, Não. Amarelo. Não, qual que é O trem? amarelo, o que passa os O fios. que passa o fio. O Na amarelinho. construção, É né? na construção. Isso. É. Sabe? Que Sei. parece até uma coluna, né? Por isso que- É uma mangueira Isso, uma mangueira. Isso. amarelinha, fininha, que passa fio dentro. Isso. Olha, Olha, eu olha fiz- Eu não aí. fiz engenharia. E olha que legal, eu não fiz engenharia, tá, gente? Muito, mas ele é pedreiro. Eu vou falar que eu descobri Nada hoje. contra, Aqui gente. em São nada Paulo, eu contra. descobri. Não, eu sou orelha seca, o ajudante do pedreiro. Eu descobri isso Aprendeu hoje. hoje. Foi conversando com o Dom Raton, é o o famoso sonoplasta, nosso CDR. amigão aqui. CDR, bigodinho. Se esse som tá saindo com qualidade, ó. Graças ao CDR. E aí, assim, muitas questões ficam me atormentando, assim, nas danças de salão, porque eu acredito que tudo na vida é cíclico, né? Então, algumas coisas precisam também se renovar, inclusive as danças de salão. Até as coisas mais tradicionais, elas precisam sofrer algumas alterações para um mundo mais contemporâneo. Eu acredito nisso. Mesmo as coisas mais clássicas, por exemplo... não sei se eu vou estar sendo muito... Se eu tô viajando muito, tá? Mas vamos lá. Ninguém fala, tipo, mais voz missê. A língua, ela também sofreu, né, Essa transformações, porque a gente tá sempre em movimento. E aí, algumas questões na dança sempre me pegaram, né? Porque eu sempre dei aula sozinha. E quando eu dava aula com algum parceiro, eu tinha autonomia na minha sala de aula. Eu sei o que eu faço, eu sei o que eu vou falar, eu sei o que eu... Se eu acho que tá indo pra um caminho que não deve ir, eu chego e falo, o que você acha da gente fazer isso, isso, isso? Então, assim, eu tenho uma autonomia ok. Só que no meio das danças de salão, não é muito assim, né? Então, é sempre o cara que é o dançarino, o professor, Uhum. E eu não concordo muito com isso, porque eu tenho a minha inteligência, eu tenho a minha capacidade Claro. e eu consigo administrar essas minhas aulas, meus alunos, minhas alunas, enfim. E aí, por que eu tô falando isso? Porque uma das coisas é, o movimento, ele tem gênero. Não. Então, quando você faz uma ondinha, a ondinha é do menino ou da menina? Entende? Não tem isso. Não tem. Não tem. Não interessa se é de quem quer, quem não é. Então, a partir da sensibilização, o que é sensibilização? É você perceber aquela estrutura que você vai usar. Qual que é a estrutura que você vai usar? A coluna, para fazer a ondinha. Uhum. Então, a gente pode fazer uma sensibilização que é em duplas, como a gente já tá fazendo dança de salão,
Em duplas, uma faz massagem no outro, na coluna, né? Pede licença lá, faz. Quando a pessoa faz a massagem na coluna, ela já sensibiliza essa coluna. Ela sensibiliza essa coluna, ela fica sensível. E aí você tá o quê? Prestando mais atenção. Igual a ideia do creminho. Isso é uma sensibilização. E aí quando você pega o conduíte e fala assim, faz uma brincadeira bem boba, tipo, propõe uma movimentação. Aí a pessoa vai lá e, com a coluna já sensibilizada, ela faz a movimentação. Pronto, ali o movimento ele não tem gênero, é agênero. Não interessa se é menino, se é menina, se é mulher, se não é, não interessa. Vai fazer um movimento descolando do gênero. Aí você pega assim, vamos reproduzir. Eu tô aqui com a minha mangueirinha aqui. O Hugo sabe, ele já deu essa aula comigo. Aí eu faço assim. Aí eu vou frisando. Aí se eu faço assim. Faz assim. E se eu faço assim. Isso. E se eu voltar. Fala, Will. Nossa! Mas sabe o que é legal disso? É que a dança ela é interpretativa. Então, Isso. se eu faço assim, ó, faz comigo. Tá, tô com você, vai. Não, Não, você faz você comigo. faz- Ah, não, eu? Você tá É. com conduíte, tá vendo? Não? Ô, gente, vocês estão vendo meu conduíte aqui, né? Vamos lá. E. Nossa, que eu fui pro outro lado. Ela é muito do Essa sou parte eu muito acho sensacional. diferentona. Ela é muito do contra. Isso, porque a dança ela é interpretativa. E isso nada mais acontece. Olha lá, eu tô hipnotizando ela Tá igual embaixo, a cobra. eu Igual tô a em cobra. cima. Isso acontece na dança. Então você vai conduzir e a pessoa ela pode interpretar errado. E como que você vai sair dessa situação? Você vai, tipo, largar a pessoa? Não. Então a gente trabalha várias coisas nessa aula do conduíte e depois junta. sensacional E é muito isso. criativo, porque as duas pessoas passam pelo processo de conduzir, de ser conduzida, e entendem um pouco o que é estar em cada lado. Então, tipo assim, você pensa uma coisa, pô, você quer que a pessoa venha pra cá, mas ela foi pra lá, e você fala, pô, não era isso que eu pensei. Aí E aí fica você tem nessa. que lidar com isso, porque é uma frustração tua, mas você tá dançando com outra pessoa. Então, se você tá dançando com outra pessoa, você tem que lidar com frustração. Você não vai sair no ápice sempre, porque é interpretativo. Quer você queira, quer não, é interpretativo. E isso é interessante na dança de salão, né? Porque até brinco nas minhas turmas que a dança é a três, que é você, o parceiro e a música. Mas aí entra, cada um tem sua interpretação. Então você tem que saber lidar com isso. Aí existe a frustração, porque às vezes eu escutei uma coisa, a minha parceira escutou a outra e a música tá falando outra coisa, sabe? Então é muito legal esse trabalho que você faz. Gente, se você quer fazer essa aula, entre em contato com a Fabi. Entre em contato, Instagram, manda um direct, vai. Mas direct. Aí, sem dúvida, muita gente já vai utilizar esse método aí. Isso, Não já tenha foi. dúvida, não tenha dúvida. Os Não. profissionais que nos seguem, né, Hugo, É, com certeza eles Vale a vão... pena. Eu eles tive a vão- oportunidade de trabalhar isso com a Fabi Chagas. Nós estávamos num evento, um Congresso. workshop, né? Um congresso, né? E aí ela falou, Hugo, tem uma aula que eu fiz assim, aí me explica. Ela foi me explicando, a gente foi adaptando com um pouco do meu jeito, né? E foi sensacional. Pra mim foi um Porque o Hugo aprendizado também tem incrível. um método também que é bem interessante. E aí a gente uniu os dois métodos e foi super legal essa aula que Foi a gente muito deu. massa, eu aprendi Então, bastante. vocês mencionaram de congresso, gente, pra quem não sabe, tem congressos de dança contemporânea, dança de salão, de balé, tem de tudo um pouco. Então, não perca a oportunidade, por isso tem que seguir mesmo, porque lá aonde que a gente vai colocar as notícias e os informes que falam, rolar. olha, o congresso tal, workshop tal. Exato. Sim. Não percam. Continue assim, hein, gente? Fica com a gente. E assim, essas aulas também, só que existe o ensino tradicional, daí acontece de você chegar num lugar e esperando essa aula, mas não vai rolar essa aula, porque você tem que saber o lugar que você tá também, entendeu? Sim. Porque senão a gente vai seguir um caminho mais tradicional. Embora a gente tenha todo o cuidado, né? Hoje em dia eu já não ligo mais se não tá todo mundo exatamente igual, assim. Eu não ligo, eu já me desprendi um pouco porque eu entendo que cada corpo é um corpo e tal. Mas existe um método mais tradicional e um método mais contemporâneo, digamos assim. Acho que E, pega bem. e como foi a aceitação dos seus familiares, né? Porque não é comum uma pessoa falar assim, vou ser profissional de dança, eu vou seguir isso aqui pra minha vida, tem alguma história por trás disso, foi tranquilo. Apesar que a família dança, né? Tem esse detalhe. Não, eles dançam assim, né? Dançam na festinha, né? Pagar No- as contas com dança, não. Qual que é carinhoso? O baile é no carinhoso. Mas, pode falar. Não, assim, eu descobri recentemente que a minha mãe tinha ciúmes, ela não gostava. Mas até então, fui enganada a minha vida inteira, porque pra mim eles gostavam, tipo...
Nossa, quando eu aparecia em algum programa de TV, aí era aquela coisa, e falava pra todo mundo. Não, teve uma vez que eu apareci, acho que no SBT. E aí, os vizinhos começaram a ir na minha casa. E a minha mãe, ela não gosta. Vão embora. Ela não gosta. Eu não gosto de vizinhos. Para. Não, mas é porque eu era tímida, entendeu? Então, tipo, eu falava, o que tá acontecendo? É. Não, são vizinhos. Eles me veem aqui todo dia. Vamos embora. Uma coisa, você falando desse formato que você trabalha, Fabi, você acha que a dança, ela é um facilitador para as pessoas ter esse autoconhecimento? Você acha que é uma coisa legal de se trabalhar? Como que você vê isso, assim, essa questão como facilitadora? Eu acredito que quando você vai pelo viés, não do gênero, mas pelo viés do movimento, por isso que eu sempre enfatizo o movimento, desde que a gente começou o podcast, eu tô falando do movimento. E é muito nítido. Quando a gente essa vê visão que você tem. pelo viés do movimento, aí é um facilitador, porque aí você tira todos os arquétipos que tem, né, e é o movimento. Então a gente vai trabalhar a sua estrutura. Quando a gente fez falou do trabalho do conduíte, a gente tava trabalhando o quê? Coluna vertebral. A coluna, todo mundo tem coluna, né? Então, a estrutura do ser humano, qual que é? Então, a gente pega essa estrutura, que é a gênero. Claro que vai ter... A bacia vai ser maior quando mulher, porque, obviamente, vai nascer um bebê e tal. Tá, tem as suas questões, as suas especificidades. Mas, no geral, pra você se movimentar, o joelho, ele só faz assim. Então, o joelho de todo mundo só faz assim. E a gente trabalha no limite, né? Bom, gente, o papo tá muito legal, muito gostoso. Mas a gente não pode perder a oportunidade, Hugo, da Fabi dar uma dica assim, sabe? Uma pedra preciosa, uma pérola, falar assim, gente, na minha perspectiva, para quem quer ser profissional ou para quem quer se encontrar na dança com o movimento, faça isso, faça aquilo. Então, eu gostaria que você direcionasse essa resposta para o nosso público. Gente, profundo. Bom... Eu penso que tem que acreditar no que você almeja, ir atrás, respeitar em volta das pessoas, respeitar as diferenças, porque aí eu acredito que você consiga acessar mais pessoas. Então, não é só o movimento pelo movimento, é o movimento com respeito, é o movimento com cuidado. Né, o movimento chegando com carinho ali, não é você pegar o que você quer, o que você gosta e doutrinar outra pessoa. Não acredito que seja esse o processo. Eu acredito que o processo ele é um tijolinho por tijolinho, assim, devagar, tranquilo, né, respeitando as diferenças, porque os nossos sentimentos fazem parte dessa construção e a gente tem que tomar cuidado para eles não tomarem conta de um processo que deixa de ser meu. A partir do momento que eu estou externando o que eu quero, é um processo que ele já está reverberando e ele vai acessar outras pessoas. Acessou outras pessoas, eu já não tenho mais controle. Então eu tenho que pensar no que eu quero, no que eu gosto, no que eu almejo. Uma vez que eu já sei o que eu quero, o que eu gosto, o que eu almejo, eu preciso trilhar com muita sabedoria, respeito, cuidado, enfim, acredito que seja isso. Que lindo ela falando, né? Bonitinha ela explicando. Ai, eu fico nervosa. Mas muito lindo. Foi lindo demais, hein? Então é isso, né, senhor Anderson? Pois é, que papo gostoso. Muito feliz de um negócio legal, que a Fabi tem um curso aí, né, hoje na internet. Fala aí. Ai, gente, é um curso que investi milhões. É um curso de forró. Do que eu mais trabalhei foi forró, né? Dos estilos das danças. Dos estilos da dança foi o que eu mais trabalhei, foi forró. E aí, junto com o Hugo... Do nada! Por que será que ele falou desse curso? Muita coincidência, não é, gente? Você trabalha junto com ela, é isso? Nós fizemos um curso muito legal. Muito legal mesmo. Muito legal, porque eu realmente tenho orgulho desse curso. Que ele tem algumas sequências de forró, totalmente online. E tá num preço muito bom, né? Muito bom, gente. Tá num preço ótimo. Aproveita. E o legal é que dá pra fazer de qualquer lugar. Então, você que tá assistindo aí, pode adquirir esse curso e pode fazer de qualquer lugar, tá, gente? E é igual a Fabi falou, tá? Investimento super baixo. E dá pra você pegar esse curso, aprender os passinhos e ir pra balada e arrasar aí nos forró da vida. Dá pra arrasar, gente. Então, é bem massa. O Edson,
vamos fechando assim. Eu quero agradecer a participação da Fabi. Eu tô muito feliz. Eu falei da história, né, gente? Só fechar com essa história que o Edson falou no início, que eu conheci a gente conhecia a Fabi Chagas e eu sempre admirei muito ela. Eu falava, nossa, Fabi. E ela era da companhia, que ela até falou o nome da companhia hoje. E tinha algumas pessoas que eram mais conhecidas e tudo assim, mas eu sempre fui encantado com a Fabi e falava, nossa, essa menina dança muito. Um dia eu vou trabalhar com ela. E isso eu morando em Minas, né? Nem tinha noção que eu ia vir morar em São Paulo. Eu falei, um dia eu vou fazer alguma coisa com essa menina. E aí eu tive a oportunidade de vir para São Paulo, a gente se conheceu. E bateu muito, acho que tem muito a ver com essa parte da docência, esse olhar que ela tem, né? Que essa questão de benefício não é uma aula, né, doutrinada, né? Tem que ser assim, assim, assado. Não, eu acredito nessa aula mais aberta, de conhecer, né? De achar esses benefícios através da dança. E aí acabou que a gente já, nessa brincadeira, já tá dando anos, né? Que a gente tá trabalhando juntos, né? Nós estamos, né? Já tá. Acho que desde 2019. E aí? Foi antes da pandemia, né? Foi antes da pandemia. Então a gente tem alguns trabalhos. E eu fico feliz demais de você estar aqui. Claro que eu ia indicar pra você estar aqui, porque pra mim, eu sou seu fã, né? É isso que eu sempre falo, né? Era e continuo sendo seu fã. Gratidão pela sua presença. E vamos que vamos, né, gente? Então vamos pro nosso convite, que tem um desafio que todo mundo adora. O pessoal sempre fica ansioso, esperando esse momento, hein, Hugo? Então olha só, o que a gente vai fazer? Vamos falar o Pode Bailar Comigo! Bora lá? Você tem que passar uma dança pra gente, viu, Fabi? Pode Agora. ser? É isso, meu povo! Tchau, gente! Beijo. Alôzinho coreano, alôzinho coreano. Vem. Pega o Guanabara e vem, nega. Tá com saudade do beijo gostoso, sentir o seu corpo no meu. Namoro à distância dá muita saudade. Se tu me ama, mudar de cidade.